Olá, sou Luís Serguilha. Vou tentar intensificar alguns conceitos que atravessam as correntezas do pensamento, que envolvem as problemáticas do pensamento. E, e começo por vos dizer já que praticamente o cérebro, não é? É o cérebro que pensa, não é? Não é o homem que pensa, o homem nunca pensou. É o cérebro que intensifica o pensamento. Alguns filósofos nos têm dito que o homem é uma espécie de cristalização cerebral. Portanto, o pensar não é propriamente um exercício que está dentro da naturalidade do pensamento. Pensar é realmente um acontecimento raro, é um acontecimento raríssimo, não é? E ele só se fortalece quando invade a singularidade por meio de um real inesgotável. Portanto, o pensamento é uma força dionisíaca, não é uma força dançarina sígnica dentro da durabilidade das forças afetivas. Ele invade a singularidade, e a singularidade ou a singularização acontece quando nós nos diferenciamos no comum, e o comum nada tem a ver com o privado, ou o público, ou o comum, que são atravessamentos acontecimentais que nos fazem diferenciar, que nos fazem transmutar, que criam mudança em nós. Portanto, a singularidade é essa força nómada, sem finalidade, sem destino, sem objetivação. Não há uma meta. Portanto, a força singular é um acontecimento que nos atravessa. E quando nos atravessa, o que acontece? Afirma as diferenças por meio de modos de viver estéticos e éticos. Portanto, a singularidade é essa força acontecimental que nos impulsiona para o criativo, que nos impulsiona para a diferença, que nos impulsiona para potencializar a nossa existência, não é? É este sublime do singular, essa experiência estética, não é? Que fratura as faculdades ou as forças reativas do senso comum. Portanto, não há conflito, não existe oposição, não existe um confronto entre o singular e o comunal, ou a força do comum, porque nós, quanto mais nos intensificamos nesse movimento comunal, mais a singularização acontece, mais nos transmutamos, mais capacidade de criar acontece em nós. Portanto, mais a diferença nos atravessa, não é? É esse comum singularizante que cria, não é? É autopoético até, é uma força do eterno retorno, não é? É uma força do eterno retorno, porque o retorno só acontece quando nós nos diferenciamos, quando há diferença em si. Portanto, o pensamento e vida, e arte, e literatura, são problemáticas, não é? Que atravessam toda a micropolítica ou macropolítica do criativo, da arte e da estética. Portanto, alguns filósofos têm focado e têm trabalhado muito nesta base, nesta correnteza micropolítica, porque o pensamento é crítico, ou o pensamento é criativo. É criativo porquê? Porque ele problematiza, ele é um problema, não é? Como dizia o Foucault, não é? A vida é problemática, não é propriamente uma necessidade, é uma problemática porque é uma crítica em si, é um campo problemático, porque o pensamento coloca tudo em questão, ele coloca tudo em crise, ele quebra com a representação, ele quebra com as identidades, as classificações, ele não faz confrontos, não é? Ele não está contra seja o que for. Ele não lhe interessa entrar em confrontos, né? Porque quem confronta é a consciência,
é o julgamento, é a sentença, é a opinião, são as dialéticas, são as oposições, são as identidades. Todos esses espaços sedentários de conservação, né, ao ponto de alguns até forjarem e arquitetarem uma vida depois da morte, é esse mundo reativo, né, que está ligado a esse confronto dialético que nada tem a ver com o pensamento. Portanto, o pensamento se ele se problematiza por meio de obras, ele tem que vencer esse modelo dessa consciência julgadora, opinadora, essa consciência atravessada por sentenças, não é? Essa consciência muito extremamente inflamada pelo individual, não é? O pensamento quebra com isso, quebra com essas entropias e entra nas singularidades. E é na singularidade que a vida acontece, que a vida criativa acontece, que a vida intensiva, que a vida das diferenças acontece. Essa consciência julgadora, opinadora, retardadora, temporalizadora, é sempre adversária, ela está sempre quase como uma força entrópica. Claro que não vamos destruir a consciência, porque não é impossível, não há possibilidades de a destruir. A força ética, estética do criativo e do pensamento é tentar secundarizar a consciência, é colocá-la em segundo plano, não é? Não deixar que ela seja a predominância do ato de vida. Portanto, o pensamento cria o próprio problema, que é manter-se dentro de uma intensidade, dentro da singularidade, né? Dentro da diferença, e só dentro do intensivo, da singularidade, da diferença, do problemático, é que nós conseguimos, não é? É que o pensamento, não é? Digamos, se estimula, se vitaliza e se reforça. Dentro de um plano imanente, não é? Dentro de uma imanência, porque nós estamos dentro da natureza, não é? Nós estamos dentro de forças que nos estimulam a criar permanentemente, dentro de forças que nos estimulam a diferenciar ininterruptamente. E a pergunta que se faz, porquê é que nós não nos entranhamos nessas forças de criação? Porque é que nós estamos sempre a evitar essa capacidade, essas forças imanentes, ou esses ecossistemas, essas geografias onde nós podemos diferenciar? Porque nós estamos sempre a bloquear, porque criamos essa entropia em nós. Porque ninguém pensa por meio de uma afinidade ou de bom senso, ou ninguém pensa porque se lembrou pensar, ou simplesmente quer pensar. Não. O pensamento, esse pensamento intensivo, esse pensamento intensificador, se experimenta e se problematiza, e tudo, é bom que se diga, que tudo que atravessa essa problematização, essa experimentação, também será problematizado, será intensificado. Os movimentos, as forças que se entranham no pensamento, na problematização do pensamento, elas sentirão outras forças da diferença. Pronto. Todos esses sujeitos históricos, esses sujeitos e objetos históricos, biográficos, tudo isso será completamente indeterminado,
será completamente eles serão arremessados, não é? Para o indecifrável, para o interminável, para o indiscernível. Não é? Eles se dissolvem. E quando esses objetos e sujeitos, não é, que atravessam a arte, ou tentam atravessar a arte, não é, os vários movimentos artísticos, eles vão se dissolver completamente. E quando eles se dissolvem, o que é que acontece? Surgem as multiplicidades. Surgem os ritmos, as afecções rítmicas. Acontece o intensivo. E é aqui que o corpo se abre ao impossível. E é aqui que o corpo, ao se abrir ao impossível, será envolvido por esse plano de imanência. Portanto, é essa capacidade de modificar a relação com a vida, mas aí a vida diz-nos, essa vida artística problemática, esta vida da imanência, nos diz logo que não julgar, não representar, não é? Não há julgamento, não há representação, não há identidades, não há sujeitos históricos, não há sujeitos biográficos. Ela exige uma problematização, signos problemáticos. Ela exige interrogação. Ela exige do pensamento o quê? Uma estimulação de novos sentidos, mas que nunca se formatarão. Que nunca são sentidos que fogem completamente a qualquer tipo de modelo ou qualquer tipo de estruturação, porque são espaços lisos, surfantes, não é? São forças acontecimentais. Portanto, porque o pensamento pensa as forças que estão implicadas, não é? Em todas as maneiras de viver, ou as maneiras de sentir, as maneiras de construir, as maneiras de produzir a arte, não é? Todo esse modo de existir, essas forças estão implicadas, e cada dobra de movimento e de existência é atravessado permanentemente pelo problema. Cada diferença, cada virtualidade, cada força sígnica, cada força afetiva é atravessada por uma zona problemática. Não se pensa, como até não se aprende, é impossível aprender, sem a presença dessas forças problemáticas. Portanto, o pensamento cria sentido por meio dessas forças problemáticas. E o que a força, e essa força é intensificada, essa potência de acontecer, que coloca o problema a partir de forças intuitivas, não é? Há uma dobra de si, há uma prática de si. Não há tutela, não há domínio, não há poder. O poder está completamente ausente. Ninguém percebam, tentem compreender isso. Não é? É um modo de vida livre. O pensamento é um modo de vida livre. É um modo, através da intuição, através da potência de acontecer, esse pensamento que cria sentido e que produz novos tipos de relações. O pensamento modifica a relação com a vida. Porquê? Porque ele produz tramas de vida, linhas de vida, emaranhados de vida, que são os campos afetivos. E faz-nos sair, né, desse culto das mortes, ou culto dos fantasmas, dessas fantasmagorias, não é? Que estão tão em voga hoje. Não é? Essas transcendências metafísicas que têm aniquilado completamente o corpo, o pensamento, a ciência, etc. A potência do pensamento está na capacidade de tangenciar o infinito com extrema lucidez. Portanto, e aí é aí que o pensamento assalta o virtual do tempo, absorve os entretempos, o meio de acontecer, recria-se vazio caótico. Ele tenta traduzir as batalhas cósmicas, sígnicas, né? Ele sente, porque há a sensação que o pensamento sente essa catástrofe da interseção do cérebro com o mundo. Pronto. Ele estende, alarga a relação de forças, ele solta forças que vêm do lado de fora, desse lado indiscernível, dessa vastidão do fora, do indecifrável, desse mundo sígnico, não é? Que só existem em superfícies
profundamente alvoroçadas e inquietas. Porque o pensamento nada tem a ver com uma coletividade de representações, ele nada tem a ver com a lógica totalizadora, nem significação. Ele não é razão, ele não depende do psicológico, ele não pertence ao intelecto. Porque o pensamento foge aos essencialismos, ele foge às fronteiras e balizamentos da consciência. O que é que podemos dizer? É que o pensamento é uma força das sensações, das variâncias afetivas, dessa violência psíquica. O pensamento não busca qualquer tipo de apaziguamento, de paz, de alguma serenidade. Não. Ele busca a conquista, a criação, a invenção, a transmutação. Ele fortalece o criativo. E fortalece o criativo ao afetar-se pelas forças intensivas do mundo. Porque ele é artista, ele é criador, é monádico, é heterodoxo, é ontológico, é ético, é trágico, é imanente, é tremendamente involuntário, é paradoxal, disjuntivo, é cruel e é lógico. Porquê? Porque ele é uma força psíquica estrangeira. Ele é um fluxo matérico que nos invade, penetra delirantemente na existência, despedaça a encurpadura da nossa vitalidade, rasga o que foi gravado no nosso corpo. Alguns filósofos têm conceptualizado estes movimentos de uma força extrema singular. Portanto, quando o pensamento despedaça a encurpadura da nossa vitalidade, quando rasga o que foi gravado no nosso corpo, o acontecido, grava o pré-estabelecido. E aí, quando há essa rasgadura, não é? Quando surge essa força problemática, ele produz sensações que vão perfurar o que é o inconsciente. Como é que eles perfuram o inconsciente? Com aglomerados de singularidades. Portanto, ele faz um emaranhado interminável de sensações, revira as sensações, fricciona o que é o novo, aquilo que não aconteceu. Portanto, é um acontecimento em estado puro. Portanto, é um processo tremendamente estranho que atravessa a vida, o corpo e a arte. É isso que é o pensamento. Portanto, a realidade que o pensamento produz, esse real intensivo, esse real em diferenciação, esse real problemático, que atravessa o pensamento, faz produzir sensações que vão perfurar o inconsciente, que nada tem a ver propriamente com o humano. É uma variação inexaurível de afetos, de multiplicidades, de aglomerados de singularidades, como eu vos disse anteriormente. São forças, não é, acontecimentais em estado puro, são forças histéricas, são forças anorgânicas que nos atravessam, que atravessam o corpo e forçam o pensamento a pensar. Portanto, são afecções sensitivas, puras, que se desviam do sujeito, que se desviam do eu, não é, do sistema egóico, porque o eu e o sujeito, não é, seja biográfico, histórico, porque o eu ligado ao eu, o sujeito histórico, o sujeito pessoal, estão dentro de formas, estão dentro de estruturas, estão dentro de modelos que são extremamente entrópicos e bloqueiam qualquer processo artístico. Eles bloqueiam os movimentos psíquicos artísticos. Eles até bloqueiam essa intensificação ética, porque a ética é um movimento variável pela geografia dos afetos. Esse movimento que intensifica as forças, não é? Criativas e políticas, não é? Ao mergulhar no imperceptível. E é essa ética que faz escolhas, essa ética que muda, que faz mudar que cartografias, não é? É uma ética religada à natureza.
Porque a natureza produz o novo ininterruptamente. É um novo consistente e eterno. Não é? Não um novo dentro, como disseram alguns filósofos, bem provocativos, que é, o novo não tem a ver com a moda, mas o novo como movimento da diferenciação, como um movimento que nos transmuta, que nos força a pensar. São essas forças caóticas da natureza que forçam o pensamento a pensar dentro dessa desterritorialização absoluta. O que é isso? Dessa mudança em nós, né? Dessa transmutação em nós, aquilo que nos faz mudar, que nos faz acontecer, sem ideais. Porque tudo se faz por meio de superfícies profundas. Não é? Pensar por meio dessas forças psíquicas o que não foi pensado. E aquilo, como disse anteriormente, onde o sujeito e o objeto se indeterminam, se dissolvem, construindo as multiplicidades e os ritmos intensivos. Portanto, o pensamento e o sujeito humano não estão dentro dos mesmos ecossistemas. O sujeito humano não pensa. Né? Pensar é sair do círculo vicioso, é quebrar o status quo, né? É quebrar os determinismos, o pré-estabelecido. E esse círculo vicioso, esse círculo de um tempo homogéneo, de um tempo escravo, é onde se fechou, onde está toda a experiência humana, todo o humano está aí metido. Basta estar atento ao que se está a passar na agora-idade com este mundo completamente entrópico, porque essa descrença que se tem na ciência, no pensamento e na arte. Portanto, pensar não é uma experiência humana. Portanto, o único pacto, por exemplo, que o leitor, o experimentador da arte, dos signos artísticos, o único pacto que existe é com a própria vida, com o pensamento. Os leitores, os artistas, os escritores levam a vida e o pensamento a extremos desequilibrados, insanos, até conquistando a liberdade. Porque a liberdade é uma conquista permanente. Não existe uma liberdade situada, a liberdade conquista-se. Porque a história do homem sempre foi a do aprisionamento platónico, sempre foi. Porque quando a Margarita de Urraz nos diz que só os loucos escrevem completamente, é porque os loucos foram sempre aprisionados por esse mundo platónico, esse mundo dos deuses que querem controlar todos os fluxos e e bloquear o acontecimento e não deixar que as diferenças aconteçam. Porque o pensamento é de vir, o pensamento não é histórico, porque não se ventila com as formas. O histórico está ligado à formatação, à estruturação, ao modelo, e o devir não. O devir a transmutação é tornar-se outro, mas podemos intensificar mais o conceito de devir mais para a frente. Portanto, o pensamento é criação, não é vontade da verdade, não é para criar verdades. É uma força cristalina dentro da claridade, não é? É um vital cristal, é uma força do tempo, e também uma potência do falso, mas esse falso tem a ver com essa força simulacral, essa mudança permanente, esse falso que não se confronta com a verdade, não é? que não procura a verdade, nem quer, não tem nada a ver com digamos, com o conflito com a verdade ou procurar uma verdade. Se existe talvez uma verdade aqui, uma verdade inalcançável, essa potência do falso é a potência da transmutação, tem a ver com a potência que faz diferença, que produz existência, que produz o novo. Portanto, o artista aqui é um falsário ético, um falsário estético. O corpo orgânico e a natureza humana, podemos chamar isso de natureza humana, estão sob tutela
desse tempo escravo, tempo homogéneo, esse tempo cronológico e da consciência. Como nós como não conseguimos quebrar, né, com esse sistema humanista, né, com esse sistema aprisionante, esse sistema de tutela, de hábitos, jamais o pensamento, se nós não conseguimos quebrar com isso, jamais o pensamento se intensificará e ressurgirá diferentemente. Portanto, o pensamento só pode pensar se a consciência não estiver presente de uma forma dominadora. Porque a consciência é sempre reativa. Ela atualiza uma força conservativa para quê? Para estar ao serviço do sistema orgânico, do sistema homogéneo, de um tempo escravo, de um tempo julgador. Portanto, sei que há vários conceitos sobre consciência, eu estou a focar-me, são temas extremamente complexos, mas estou a focar nessa consciência dentro de um conceito, onde a consciência é julgadora, é temporalizadora, é avaliadora, é retardadora. Ela também tem isso. Há outras nuances, mas eu queria focar apenas nestes pontos. O pensamento é esse corpo histérico em movimento, em fuga, surge por meio de linhas desconhecidas, é o encontro, as ressonâncias dos acasos e de múltiplas sensações entrelaçadas, uma nas outras. Ele produz personagens rítmicos e tempo, e quando o pensamento produz esses personagens rítmicos, essas afecções rítmicas, esse tempo crónico, não é? Esse tempo dilatado, essa duração do instante, isso acontece quando o nosso corpo se destrituraliza, quando há uma mudança, quando há uma retransformação, quando novos signos, quando forças problemáticas o invadem e colocam em emergência criativa, em ressurgência criativa, a própria vida. Portanto, ele fazer da vida uma aventura criativa, uma força criativa, o que só há vida artista, como dizia o Nietzsche, não é? E aos filósofos da diferença e até aos pré-socráticos. Portanto, só existe vida criativa, não é? Mas fora todo esse campo social do reconhecimento, dessa rustificação, dessa socialização, ou dessa força reativa historicista. Mas, atenção, quando o artista foge, não é? Quando o pensamento foge todo esse mundo entrópico, não é? Ele pode-nos levar e leva-nos para a loucura, para a insânia. E é aqui que muitos artistas, como sabem, até não conseguiram regressar. Há vários casos, também não vamos ter tempo agora para falar sobre isso, mas há vários casos, quando entram nesse caos de loucura, dentro da loucura, mas loucura extrema, como há falta de prudência naquilo que Spinoza nos chamou a atenção, também esse cuidar, essa prudência, porque quanto mais prudência, quanto mais o cuidar, mais ousados nós seremos, não é? Mais o corpo, mais o pensamento será mais ousado. Portanto, experimentar essa loucura, mas com toda a prudência, e a prudência nada tem a ver com covardia ou com medo. A prudência é um cuidar de si para que o corpo se fortaleça e force o pensamento a pensar dentro de ritmos intensivos. Portanto, o pensamento é esse acontecimento do desejo, onde as simultaneidades entre pensamento e corpo atraem, né, percepções esburacadas, micropercepções, né, não são percepções já estruturadas, são percepções sempre esburacadas, fraturadas, são micropercepções, são ritmos sutis, né, que se trespassam no incomensurável, e quando eles trespassam o extremo e o comensurável, as extremaduras do corpo, eles compõem forças que produzem reexistência, uma afirmação da existência, mas em diferenciação. Portanto, o pensamento torna-se um modo de efetuação, né? Um modo de criar, né? Essa potência em ato,
Essa potência que impulsiona o pensamento, e para impulsionar o pensamento ele usa o corpo. Não há uma sintaxe pré-organizada no corpo. O corpo tem que ser estimulado, tem que se intensificar, tem que gerar tempo nele, esse tempo crónico e esse tempo fora dos eixos. Portanto, pensar os corpos, não é, que se abrem a essas grandezas do desconhecido, ao tocável do intocável, ao visível do invisível, e esses corpos atravessados por meio de cartografias de um tempo. Eu acho interessante que alguns filósofos dizem que é um tempo onde a criança brinca com a singularidade do impensável. A criança brinca com a singularidade do impensável porque ela pensa sem pensamento, sem amarras platónicas, sem essa força do involuntário. Essa força inocente, né, do pensamento, porque a criança é extremamente filosófica, esse pensamento que pensa as posturas e atitudes que o corpo produz, não é? O pensamento que pensa as insónias, as tristezas, as amarguras, as alegrias, todas as linhas de errância, linhas abstratas, todos os jorros do tempo, esse enxurro do tempo, não é? São atravessados e envolvidos por sensações, não é, que nos fazem libertar das ressalvas modelares, das neuroses, das psicoses. E são as neuroses e as psicoses que têm alimentado esse nada das vontades, e que têm alimentado as consciências feitas de marcas extremamente limitadas, controladoras de fronteiras, e criando um sistema entrópico que bloqueia a nossa capacidade de acontecer. Portanto, o pensamento se conecta às reviravoltas das sensações. E é aqui que ele também se religa ao impensado das forças afetivas. Isto é, à mutação da impossibilidade, à fricção com o novo, com o desvio que não exprime. Ele pode até não exprimir imediatamente. E o que ele faz é rasgar e construir ritmos delirantes. Há aqui uma espécie de golpeadura feiticeira, uma ciranda acentrada, desestabilizadora, certo? Contra a matéria inamanipulável da palavra. Portanto, é a vida, é o corpo, não é? É a vida e o corpo que religam a ética e a estética por meio da arte dos movimentos das superfícies intensivas. E é aqui, nesse movimento das superfícies intensivas, que o infinito se torna real e entra no corpo. E entra no corpo e sente esses vasos intercessores. E é aqui que o corpo, né, se torna uma matéria desmaterializada, como nos disse Artaud, não é? É o inconsciente do inconsciente, é uma consciência inconsciente. É aquilo que faz vibrar o corpo para além dos limites orgânicos. O que acontece aqui é que há uma exploração do caos. Atravessamos ondas, é o corpo que atravessa ondas, fluxos, lacunas, dobras, etc, etc, etc. Portanto, o pensamento é o modo, não é, de intensificar o ato do indizível, do novo, do acontecimento através do corpo. Portanto, o pensamento se envolve com as forças do corpo. É isso que é bom reforçar isto, que o pensamento se envolve com as forças do corpo, é atravessado pelas lacunas vazadoras do mundo. Ele cartografa a dança do tempo com atratores estranhos, e é aqui que a arte sente, né, intensamente a experimentação criadora. É aqui que a arte, né, é afetada pela ondulação cerebral, repleta de devires, de coreografias, de forças dinâmicas, de imanências e de lugares sem geografia, lugares híbridos, não são chamados as forças híbridas de sensações. Por que é que isso acontece?
por tudo aquilo que eu disse anteriormente, porque o pensamento é um acontecimento da potência, é um acontecimento das forças, são semióticas das forças, não é? São forças semióticas. O corpo também é esse acontecimento da potência, é esse acontecimento do desejo, porque há simultaneidades entre pensamento e corpo. Até podemos dizer, né, como alguns filósofos também reforçam isso, que há uma lógica do devir, né, das sensações. O que não existe aqui, não pode estar presente, é a representação e as forças identitárias, as forças reativas identitárias. Portanto, o pensamento mergulha no corpo para buscar o imprevisto e a vida. A vida é o grande acontecimento do pensamento. A grande força acontecimental do pensamento é a vida. Portanto, o pensamento descobre, busca, né, cartografa, explora tudo que atravessa o corpo. E o que está no corpo, e o que ele procura no corpo, aquilo que o afeta no corpo, é o tempo. E o tempo faz parte do corpo. O filósofo Hopiano trabalhou singularmente esses conceitos ao estudar, ao pesquisar todo o trabalho, toda a composição, digamos, cinematográfica do Cassavetes, de João Cassavetes, não é? Esse corpo, este tempo que percorre o corpo, cartografa o corpo. Portanto, o corpo força a pensar o que escapa ao pensamento, às categorias da vida, não é? Tudo que escapa ao pensamento é isso que o corpo força a pensar. Força a pensar as posturas, as atitudes, não é? Essas forças, essas energias que atravessam o corpo. Portanto, pensar, é isso que vamos chegar a este ponto, não é? Estou a tentar abreviar o máximo, que seja extremamente complexo, não é? Pensar é pensar o corpo. Pensar é quebrar as analogias do corpo. O pensamento se faz na lógica, no paradoxal. É a matéria com que o pensamento trabalha. Não há logicidades. Não há falsas normóticas, porque ele é tremendamente paradoxal. O paradoxo é a grande matéria-prima do pensamento. Como as sensações também são a grande força, são as grandes forças impulsionadoras do pensamento. Porquê? Porque o paradoxo tem a ver com tudo aquilo que não foi pensado. É o impensado. E neste impensado, neste mundo de fora, do incernível e indecifrável, é onde nós encontramos as afecções, os afetos, as relações afetivas. Isso só nos mostra o quê? Que o pensamento não está agarrado a instituições, não está agarrado a qualquer legitimação. Basta nos estar atentos àquilo que Spinoza nos disse. Portanto, o pensamento é o exercício da criação de realidade, né? Essa realidade que só acontece por meio do criativo, da diferença e da transmutação psíquica, através de forças problemáticas. Compreender a vida em movimento, antes de evitar que surja qualquer tipo de modelo ou de estrutura para asfixiar. Esse pensamento que é acontecimento não é propriamente uma teoria, pensamento. Não é contemplar ideias, como fez o Platão, não é? Nem refazer o objeto no sujeito, como fez o Descartes. Não se trata de comunicar, como fez o Kant, mas sim criar zonas de passagem de acontecimento. Inquestionavelmente, Kant, Platão e Descartes são tremendos, mas que nós podemos confrontá-los. Repare que Platão na República, acho que é no livro 10, né? E alguns filósofos têm-nos mostrado isso nos seus estudos,
O que o Platão na República diz no livro 10, e o Piano trabalha isto muito bem, é que o Platão na República, no livro 10, diz exatamente, não é? Tem muito a ver aquilo que depois o Artaud, 2000 e tal anos depois, foca, isto é, o pensamento só pensa se for forçado, só pensa se for forçado a pensar. O Platão disse isso, o Artaud também disse isso, mas aqui há que criar aqui um ponto problemático, não é? É que o Platão vai e diz que o que força o pensamento a pensar é a contradição, é a oposição. Só que o Platão, ao dizer-nos que o pensamento força a pensar, é o que força a pensar, o pensamento é a contradição, é a oposição, ele está a construir dualismos, a doxa, a opinião, o comentário, a fofoca, a alcovitaria, que ainda hoje predominam. Pronto, o que o Platão quer é que o pensamento apazigue os temores. Ele queria apaziguar o mundo, os sustos da humanidade, e foi extremamente, digamos, absorvido e assimilado depois por todo o movimento católico e religioso, etc, etc. Portanto, o Platão fez do pensamento, essa pacificação, essa aquietação. Ele gostava de passar a mão no pelo sobre os pavores e das perturbações da humanidade, não é? E o Artaud trabalhou mais a crueldade amorosa, não é? Digamos, todos esses signos problemáticos que atravessam o corpo, não só o Artaud, mas Nietzsche, os pré-socráticos, os filósofos da diferença e os artistas e escritores que nos forçaram a pensar. Portanto, Platão fixou-se obsessivamente no erro e abominava o corpo, não é? O Hegel sempre nos avisou que a alienação é a entropia do pensamento. Depois vem alguns surrealistas, né, todos os surrealistas, né, a experimentar a loucura por meio da arte do pensamento. E aí rasgaram estruturas lógicas. Né. Outros movimentos surgiram. O que interessa agora dizer, o que é mais importante agora, estou a tentar dizer, é que a faculdade do pensamento puro lida com mundos possíveis, e esses mundos possíveis que falava o Proust são os afetos, são alógicos, são supralógicos, aquilo que está fora da regulação da lógica e do bom senso. É o contrassenso, é uma espécie de matemática recreativa, como nos disse o Piano. Portanto, a vida não se transforma, a vida transmuta-se, ela começa a criar as suas forças existenciais por meio da transmutação. A vida cria mundos, cria novas realidades, quando se cria a si mesma. E é aí que acontece o pensamento intensivo. O pensamento não é propriamente de uma ordem da necessidade, mas das forças das possibilidades. É o processo que trabalha, não é, nessa profundidade da matéria, sofre essa estranha violência e é criação. Não é propriamente uma vontade de verdade. Ele é cruel porque afronta tudo que tem a ver com o impensável. Ele não tem lugar. Não é? Ele cria tensões, ele explora voltagens que nascem onde? Nas dobras, nas superfícies transbordantes. E torna-se e o que envolve, ele é envolvido por uma força involuntária. É esta a essência, por exemplo, do clarão leibniziano. Portanto, um afecto, um ponto luminoso, um ponto de vista, não é? uma fisgada, uma fisgada, uma guinada no ponto de vista. Mas é bom que se diga que o pensamento não pode compreender os movimentos paradoxais do corpo se o corpo não se transmutar dentro de movimentos também paradoxais. Um corpo sedentário, estruturado, cheio de modelos, de neuroses, de psicoses, um corpo extremamente reativo, não força o pensamento a pensar. O pensamento nunca conseguirá agarrar a vida com precisão. Isto já nos disse o Bergson. Portanto, a variação do vivo
é sempre acidental. Há uma força ocasional. Portanto, a arte e o pensamento são traçados, são planos compositivos superiores da vida, como nos disse o Spinoza, porque eles mergulham num tempo puro, um tempo fora, que se liberta do movimento, esse tempo crónico, esse tempo insano, esse tempo anorgânico. Porque o cérebro nunca está pronto. O seu cérebro é o que pensa, não é o homem, mas o cérebro nunca está pronto, como o mundo nunca está pronto. As relações nos afetam e nos modificam. Não há uma estrutura natural para o homem. A força estética e ética de todos nós, de escritores, de poetas, de leitores, né? E não só, é não deixar, que as singularidades sejam substituídas por formas, por estruturas. E o que está a acontecer agora é que nós estamos a perder completamente as singularidades. O cérebro não conhece o mundo real. O cérebro, como dizem alguns neurologistas, não é? Ele só conhece as informações que o atravessam através de sensações, ou seja, a mente consciente apenas se manifesta através do corpo. É um complemento. A mente está dentro do corpo. António Damasio é genial dentro disto. O José Gil, o filósofo português, conceptualiza intensamente todos estes conceitos. Portanto, se não há corpo, não há mente. Portanto, urgente é o que nós temos, talvez, hoje, perante aquilo que nos está a acontecer, estas entropias, esta vida em risco, não é? Tremendo, é libertar o cérebro, é inventar outras maneiras de viver, pensar a vida, não mais por sistemas orgânicos e estruturados, biográficos, dentro de objetivações, mas pelos processos relacionais entre as transcodificações, transduções, intensidades do agramatical. Portanto, fugir essa língua standardizada, encarcerada na significação e tão presa em elementos homogéneos. Portanto, o cérebro é essa constelação semiótica do corpo, não é? Como nos têm dito. Portanto, é um processo, eu vejo o cérebro como um processo poloquiano do corpo, não é? E a mente é o trilhador desse corpo. Abre novos pontos de vista, não é? Se o corpo desaparece simultaneamente a mente. Portanto, o cérebro aqui é uma erva caleidoscópica, é um sistema acentrado, multidirecional, caleidoscópico, é uma radícula. Portanto, o cérebro é acentrado. E não é propriamente um centro de criação de imagens, não é? Como alguns neurologistas me têm ensinado. Portanto, é uma imagem, entre outras, numa variação globalizada, numa metamorfose mundificada. Portanto, o cérebro é uma imagem em movimento, é o próprio mundo pensado, como dizem alguns filósofos, não é? É o próprio mundo pensado como um cinema. Portanto, é um labirinto, é um deserto Kalahari, é um oceano de raias intensificadas. Portanto, o cérebro é essa erva caleidoscópica que tenta criar novas maneiras de viver. E aqui vou entrar num ponto, talvez extremamente problemático, que eu acho que o intelecto, né, eu gostou de dizer, não é nada de novo, muitos filósofos, sobretudo os filósofos da diferença e os pré-socráticos trabalharam muito isto, é que o intelecto matou o espírito, normatizou a existência. Certo? A depressão está aí. Quando se normatiza a existência, a depressão está aí com todas as suas forças reativas. Portanto, o que nós temos é que inventar, criar e experimentar com toda a prudência artista, não é? Tem a inteligência, a crença, a consciência, o comportamento e a obediência são faculdades, não é? Sempre foram faculdades que fixam
limites, ao mesmo tempo que determinam o homem e a sua humanidade. Não é? Todos nós sabemos o que é esse humanismo, não é? O homem que abandonou a natureza e abandonou o animal em si, criou esse humanismo e o resultado está aí. Portanto, a inteligência é um processo de solução de problemas, importante, não digo que não, claro, mas nada tem a ver com o pensamento. Portanto, ela soluciona problemas, mas ela não cria problemas. E o pensamento cria problemas, certo? Portanto, a aprendizagem criativa não se reduz a planos de inteligência, como diz a filósofa Castrup, Virginia Castrup. Portanto, a inteligência avalia a relação das coisas. Ela serve para o homem comparar, confrontar, avaliar, dividir, certo? O intelecto humano, não é? Quando dizem que o artista é um intelectual, é um absurdo, é um insulto, mas tu és estupidificador, ou escritor, até alguns dizer isso aos cientistas. Não é? Isso é uma pequena parte. O mais importante é que eles são problematizadores, são grandes pensadores, não tem nada a ver com o intelecto. Portanto, o intelecto humano vive dentro de uma logicização com dois princípios sobretudo. Portanto, não contradição e identidade. E quando a não contradição e movimentos identitários estão dentro do intelecto, dentro da logicização, e isso é tudo envolvido por quê? Por encadeamentos racionais e por forças e por encadeamentos demonstrativos. Tem a ver com o mundo das soluções. Portanto, o ilógico precisa do lógico. Não é? Como possível dentro do impossível. Portanto, são princípios da contradição. Não é? E está ligado às ciências físicas humanas. Está ligado ao mundo psicológico. E como nos disse o filósofo Piano, a vida se problematiza, não é? Quando a vida é envolvida pela problematização, isso o Foucault também trabalhou muito e nos disse singularmente, quando a vida é envolvida pela problematização, o intelecto, o psicológico, as contradições, o mundo, dualismo, o binómio não suporta, fica fora. Não tem nada a ver. Porquê? Porque isso não tem nada a ver com o paradoxal ou com os campos problemáticos, com o alógico, o aformal, o figural, o geometral, todas essas forças do pensamento, não é? São forças que envolvem o pensamento, são essas forças, estas novas semióticas, não é? Intensificadoras que envolvem o pensamento. E o que é que está a acontecer agora? É que o homem, não só o homem, e também muita gente ligada à arte e à literatura, está preso a essa vida, ou tenta compreender a vida através só de formas, de significações, de representações, que são envolvidas pela inteligência. Portanto, a forma dentro do homem foi ao longo da sua história, não é? O momento mais reativo, essa espécie de morte em vida, não é? Por isso mesmo é que alguns filósofos nos têm dito que o intelecto matou quando ele surge, o espírito desaparece, morre. Portanto, porque tudo é fechado num ciclo vicioso. A espécie humana está fechada nessa entropia, nessa termodinâmica, não é? E o pensamento abandona completamente a história pessoal, a história do formal e a história do intelecto. O que nós temos que fazer, o cérebro tem que fazer, é evitar que o pensamento se formalize. Portanto, a inteligência ou o entendimento nunca conseguiram aprender o escoamento do tempo, eles não compreendem a duração, não compreendem o tempo crónico, o tempo vesânico, o tempo aberrante, né? O tempo que quebra os eixos, como diz o Hamlet. Diz que nos disse Shakespeare, por meio do Hamlet. Né? Portanto, a inteligência e a razão nunca compreenderam os fluxos coexistenciais do tempo.
esse tempo, o tempo puro, essas novas dimensões de tempo. É por isso, como a inteligência e o entendimento e essa razão totalizadora que nos tem massacrado durante séculos, e isso fez de nós escravos. Estamos dentro dessa escravidão ininterrupta. Nós nunca saímos da servidão. Embora nós achamos que estamos livres, não é? Mas no fundo nunca deixamos de servir esse tempo escravo, essa inteligência que nos aprisiona. A inteligência até distrai o homem, afasta o homem da própria vida. Não é? Ele faz que o homem esteja desatento a essa vida criativa, essa vida problemática, essa vida das semióticas, das forças, de novas forças, essa vida problemática e com novos signos. Não é? É isso que não compreender o caos, não é? Porque normalmente a inteligência tenta arrumar o caos e o mais, digamos, o mais perigoso para a nossa condição é quando fica tudo arrumado, fica tudo muito controlado. Esse silêncio da arrumação, esse silêncio de um grande controle, não é? Leva-nos para uma espécie de pré-morte, não é? Desde o Zenão, não é? E dos primórdios da metafísica, não é? A inteligência só consegue pensar o tempo por meio de uma espécie de fenómenos da natureza. Portanto, eu foco aqui que as micropercepções inconscientes, essas que eu conversei, que eu disse anteriormente, essas fraturas das percepções que o pensamento provoca, ele quebra todas as efetuações intelectuais da lógica, e são as micropercepções inconscientes, são essas semióticas das forças, não é? esse tempo puro que nos faz entrar no mundo supralógico, no mundo alógico, no mundo dos afetos, não é? E a inteligência parcela, divide, reconstrói, fecha o pensamento. Fechar o pensamento desse ciclo da inteligência, só uma força espiritual para quebrar como se tudo. A doença e talvez a vida patológica do homem surgiram por meio da inteligência e dos apegos e das identidades representativas. Porque quem vive permanentemente na finalidade, que é isso que a inteligência faz, nunca experimenta o recomeço. Nunca. Não experimentou o recomeço nem o presente. Ele alimenta a angústia e é capturado pela infelicidade. A inteligência manipulou o homem, formatou, e levou para a imbecilidade. Ele fechou num círculo mórbido. A inteligência arremessa o homem para a depressão ou para até a malvadez. A inteligência é um vasto plano superficial, em tudo que se desdobra horizontalmente, no espaço, segundo a lógica da representação. William James trabalhou muito isto. Portanto, é uma investida entrópica, leva o homem só a uma espécie dentro só de um plano antropológico, quase que o desencoraja na capacidade de agir e de fazer de diferença, né? Há um certo relaxamento, né? Porque há um apego à sociedade determinada e um afastamento à vida intensiva. Portanto, o intelecto gosta de arrumar ideias, né? É uma estruturação lógica, trabalha com o homogéneo. E o humano, esse humano, né? Que atravessa muito até os momentos artísticos, procura sempre esse reconhecimento, né?
E quando não consegue esse reconhecimento, entra numa depressão tremenda. Não é? O intelecto, no fundo, é esse sistema orgânico, recognitivo, é um sistema orgânico, recognitivo, que lida com o verdadeiro, o falso, a analógica, a dialética, por isso não consegue entrar nos planos de composição heterogéneos e paradoxais. Portanto, e o mundo do pensamento qual é? O mundo do pensamento é o corpo histérico, é o paradoxal, é o heterogéneo, é o corpo em deformação, vai sobre o Francis Bacon, não é? É o impensado e a vida intensiva, é o corpo sem órgãos, de Artaud. Pronto. É isso que eu queria dizer. A força do pensamento está, hoje mais do que nunca, na capacidade de nos afastar de quê? Da banalidade, da ignorância, do fanatismo. Sem arte e sem pensamento, ficaremos fechados em guetos psicológicos, numa tristeza tremenda. A arte e o pensamento são a grande saída. O pensamento não tem nada, não quer centro, não quer uniformidade, não quer totalização racionalizadora. E pensar não é colocar palavras no pensamento ou imaginar. Nós confundimos muitas vezes palavras com pensamento. Não é? Essa é uma luta que nós temos. Essa luta é ética, não confundir as palavras com o pensamento. E muitas vezes ficamos presos a essa consciência, dessa memória identitária. Não é? E criamos esse buraco de assujeitamentos, não é? Porquê? E ficamos mais tristes, mais rebaixados, porque nós começamos a religar porque nos religamos a todas as afluências do corpo e da vida onde o significante está presente. E quando está presente, nós perdemos força criativa. Nós transformamos essa dança do corpo e o grito insonoro da cabeça, não é? Lembrando o Francis Bacon, numa tremenda rustificação classificadora. Isto é, aliámos-nos à consciência julgadora e às formações para sermos recompensados dentro de uma tal verdade. E o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é sermos recompensados dentro de uma verdade, de um sujeito ao serviço do poder. Isso é tão verificável hoje. Tornámos-nos apenas bestas de carga. Estamos sempre a investir nesse reconhecimento, porque não conseguimos acontecer. Estamos sempre acoplados esse eu dentro de uma memória cronológica, e temos muito medo da insânia, da loucura, da histeria, do estrangeiro, até do esquizofrénico, com todo o respeito por psicanalistas e psiquiatras, está a falar neste termo, mas é essas forças, né, aberrantes, esses ritmos aberrantes, que nos forçam a pensar. São essas forças extremamente lúcidas que nos profuram, são as forças caóticas da natureza, são as forças turbilionares, os vórtices, as voragens dessa matéria-luz, né? Esse faneron resplandecente, aquilo que acontece, o acontecimento, são as violências sígnicas, são as ritmicidades caleidoscópicas, compositivas. É isso que faz multiplicar o caos, cria grande mudança em nós, uma desterritorização em nós, por meio de contrapontos melódicos, isto é, por meio de ritmos, de forças ritmadas. Porque o pensamento é autopoético, é natureza, é produtor de tempo puro. É o pensamento que faz acontecer, que nos faz construir novos lugares, novas topologias, que nos faz sentir cada vez mais vivos. É o pensamento. É esse movimento cartográfico, que nos faz, cartográfico afetivo, que nos faz desviar dessas forças reativas, de uma memória passadista. É esse pensamento, essa força que lida com a luz turbilhonante da matéria, como disse no início com os planos da imanência. Portanto, se há uma força ética no pensamento, é só para as coisas a terminar, ela está sempre ao serviço da vida. Essa força se está ao serviço da vida, ela tem que sair da servidão.
A sua grandeza é quando ele perde os seus limites, quando ultrapassa os seus limites. Para quê? Para alcançar o impensado, o novo, novas forças semióticas, novos signos. Certo? Não interessa expressar hábitos ou interesses, não interessa manifestar sentimentos pessoais ou vividos, nada tem a ver com o pensamento isso. O pensamento abandona completamente a história pessoal, o sujeito pessoal, a força da opinião, da inteligência, a força do bom senso, sai dessa doxa que evita sentimentos, emoções e exercícios comportamentais. Porque o pensamento só vai ao encontro dos afetos intensivos, é uma prática do delírio, do inumano do humano, de uma histeria corporal. O pensamento é o artista, é o escritor, até o leitor. É aquele que faz do seu corpo uma experimentação contínua, com toda a prudência, para que a ousadia o atravesse. Romper com tudo aquilo que gera em nós o medo da morte. Essa é a força do pensamento. Essa é a força artista do pensamento. A rasgar com tudo aquilo que gera em nós o medo da morte. Por isso mesmo aquilo é uma terra estranha, é um pântano, é o impessoal. É impessoal. Independe completamente da vontade do pensador. Portanto, a força do pensamento está no ato de pensar dentro do próprio pensamento. Certo? O pensamento opera por dentro e por fora. Ele não tem começo, não tem fim. É talvez uma bifurcação, uma espécie de leque de dobras. O pensamento é radicular. Ele que brota de dentro para fora. Mas esse fora, esse indiscernível, esse indecifrável, essa membrana, não é? Está mais aprofundada, está mais adentrada do que até o próprio dentro. É algo tensionado, é um arco extremamente tensionado. É por isso que muitos dizem que é uma espécie de linha de feitiçaria, é um crivo do caos, é esse impensado como um dos grandes desafios que nós temos para fazer a diferença em nós. Como diz um grande filósofo, já não me lembro o nome, não estou-me a lembrar do nome, que o pensamento a força ética do pensamento é roubar a paz dos idiotas que vivem na Terra. É quebrar com essa banalidade dos idiotas que vivem na Terra. Muitas vezes temos que rir de nós mesmos, temos que rir das nossas falhas, das nossas quebras. Nós temos que rir, né, daqueles que fazem da finalidade a sua existência, ou da finalidade da existência como um grande conceito de vida, que é horroroso. Porque é do caos que surge o pensamento, é do caos que inventamos e reinventamos a vida, é do caos que dizemos sim à vida. Esse pensamento sem imagem, essa reviravolta, essa viragem, essa força que não exprime, mas dá acesso ao inesperado, que levanta interrogações, desestabiliza o já dito, é um golpe contra a matéria. É esse pensamento, uma espécie de rapto. Há sempre uma caça, há sempre... como é que poderia dizer? Ele não utiliza palavras, ele não procura palavras. As palavras é que estão sempre no seu encalço. Elas desfazem-se. Elas sabem como morrer, se vão desfazer. Porque pensar, ela sabe que pensar é uma espécie de vigília fora da consciência. É esperar o pensamento, não é propriamente ter ideias. O pensamento não possui nada, o pensamento espera, seja forçado a pensar, espera por um corpo intensivo, onde há uma construção de uma verdade que nunca se alcança. São forças cíclicas. É uma aprendizagem. É uma aprendizagem imanente, nómada. É uma aprendizagem que torna sensíveis, sonoras, visíveis as forças que não se conseguem produzir a si mesmas. Matérias que não conseguem produzir sensível, o pensamento
explora o sensível nelas. É um tremendo mistério verbal, esse verbo do infinitivo, esse recomeço ininterrupto, esse aparecimento que desaparece, essa realidade nómada, sem dialética, sem história. É isso que eu queria dizer. Eu lembro-me daqui do Joyce, do Beckett, do Kafka, do Guimarães Rosa, do Lawrence, Kleist, Camões, que intensificaram essa desterritorização, essa transmutação dentro da língua, dentro do pensamento, que quebraram completamente com esse dever de vida, essa dívida de vida, essa forma de moral. Desfizeram completamente o reconhecimento, a recognição. O que eles nos fizeram é isso que o pensamento faz, e quero repercutir esse meio efetivo para nos livrar do medo da morte. Abraços. Há outros conceitos que eu poderia acrescentar, acho que está extremamente longo. Eu fico envolvido pelos conceitos que me atravessam o corpo e eu tento abreviar, afetado por tudo que eu disse, foi afetado por alguns filósofos que eu tenho lido, com quem tenho aprendido bastante, e tentando reconceptualizar toda essa problemática do pensamento. Espero que nós tenhamos forças para nos livrar do medo da morte. Abraços e até uma próxima.